Bem-vindos ao especial Autárquicas 2017. Notícias, informações, vídeos, entrevistas e debates. Nesta primeira fase, apresentamos-lhe o perfil de cada um dos candidatos, os seus projetos, as suas ideias para cada um dos municípios dos vários concelhos do Alentejo. Toda a informação através dos 90.6 ou então no espaço Campanário TV em radiocampanário.com. E hoje temos connosco o Romão Ramos, ele que é candidato à Câmara Municipal de Sozel pelo Bloco de Esquerda. Romão Ramos tem 35 anos, ativista e ambientalista, finalista da licenciatura de Arqueologia pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. No currículo conta com dezenas de intervenções arqueológicas e alguns artigos publicados sobre medieval islâmico, medieval cristão e sobre a época moderna. Esteve na fundação do Bloco de Esquerda e pertenceu às duas mesas nacionais. No mandato autárquico de 2005 a 2009, foi adjunto da presidência da Câmara Municipal de Salvaterra de Magos. Atualmente é presidente da Assembleia Geral da Associação e Defesa do Património de Torres Novas e membro da direção do Movimento Ibérico Antinuclear. Esteve recentemente envolvido na fundação do Fórum Ambiental, Social e Económico e está hoje connosco aqui para nos explanar aquilo que são os seus objetivos, as suas ansiedades, os seus projetos para a Câmara Municipal e para aquele concelho de Sozel. Bem, muito obrigado pelo convite, o seu e do coletivo todo da rádio, por esta oportunidade. Bem, qual é que, dentro dessas perguntas todas, vou-me aqui só focar numa primeira. É importante, o Bloco de Esquerda no distrito de Porto Alegre e também aqui no distrito de Évora está a apresentar pela primeira vez algumas candidaturas em alguns concelhos. E é importante, temos trazido, mesmo sendo dois distritos que não elegem deputados, trazido várias vezes cá dirigentes nacionais a explicar diretamente ao eleitorado, olhos nos olhos, as promessas que tínhamos feito, os nossos compromissos, aquilo que estamos a fazer e que são as nossas preocupações, e fomos sentindo nessas sessões que havia um espaço de concorrer às eleições autárquicas em sítios onde tradicionalmente o Bloco de Esquerda não se apresentava, e é daí que surge um coletivo de pessoas em Sozel que lança essa ideia, que faz essa aproximação ao Bloco de Esquerda de começarmos a trabalhar numa candidatura autárquica. Bem, isso veio a materializar-se, temos algumas ideias diferentes que vêm de um todo também a nível nacional de como é que estamos a encarar esta campanha eleitoral, e com algumas particularidades para Sozel, podemos depois vê-las com mais intensidade, ou pelo menos com alguma mais minuciosidade de cada uma das propostas. Pronto, de uma forma generalizada, aqui está as propostas também do Bloco de Esquerda. No entanto, há pilares fundamentais que sustentam o desenvolvimento de qualquer concelho, nomeadamente na área da cultura e do turismo. Concorda? Concordo, exatamente. Nessas áreas, quais são as linhas mestras, quais são as medidas que o Bloco de Esquerda tem para o desenvolvimento do concelho e, em suma, também para alterar alguma coisa que considerem que não está bem agora, senão não se teriam candidatado, como é óbvio. Bem, o que nós pensamos é que há sobretudo um grande desafio a fazer a muitos dos municípios do interior destes dois distritos, e é a leitura que temos para Sozel também. O que se está a passar neste momento, e é essa a primeira reflexão com que fomos para estas eleições, há dois dados muito relevantes sobre Sozel, e que nos observatórios da União Europeia fazem tocar campainhas de alarme. Portanto, Sozel perdeu nos últimos 60 anos metade da sua população e tem neste momento, dados dos últimos censos, dos de 2011, uma população maior dos 65 anos para a frente do que dos 0 aos 14 anos. Portanto, isto nos observatórios da União Europeia fazem tocar uma campainha de extinção de aldeias, de lugares, de freguesias, de concelho. E, portanto, achamos que isto
carece muito de novas políticas e novas políticas económicas, portanto não há condições de emprego, não há nenhuma visão diferente para tentar consolidar os nascimentos que acontecem nestes concelhos, que acontecem nas 4 freguesias do concelho de Sousel, e o que acontece é sempre um movimento que sai do interior para o litoral, pessoas que vão estudar ou vão trabalhar uma primeira vez e depois nunca mais voltam. E achamos que nesta também o turismo e a cultura têm aqui um papel decisivo neste consolidar, ou pelo menos nesta tentativa de semear alguma coisa mais no concelho. E, portanto, é preciso perceber a economia, portanto, quase um produto interno bruto do que Sousel tem neste momento, para onde é que ele está a fugir, há uma parte dele que se está a ir embora, e onde é que o concelho consegue ir buscar outra riqueza para introduzi-la no seu produto interno bruto. E, portanto, achamos que a nível do turismo é preciso aproveitar de alguma forma um novo triângulo que se está a montar a partir de Évora e com outro vértice importante em Elvas, e portanto achamos que o concelho de Sousel tem capacidade para, obviamente, com as suas potencialidades, com a sua história, com a sua cultura, com as suas tradições e com a sua gastronomia, de uma forma, nos casos mais modesta, noutra mais vincada, conseguir absorver uma parte desse fluxo de turismo que começa a circular para o baixo do Alto Alentejo, e que até há pouco tempo migrava no máximo até Estremoz, vindo de Évora, e portanto começa a fazer outros circuitos. E a nível de cultura, portanto isto é uma opinião até mais do que coletiva, pessoal. Eu acho que é preciso trabalhar num programa cultural também diferente para Sousel, com outro tipo de perspectivas, com outras linguagens e para outros públicos diferentes, portanto continuar a insistir em programas culturais que não sejam os diálogos e os vocábulos de todas as faixas etárias, e portanto continuar a afunilar um programa cultural para uma faixa etária muito específica, com objetivos muito específicos. Não chega a toda a gente, obriga sobretudo os mais jovens a ir buscar outros programas culturais do concelho, de concelhos vizinhos, e acabam por criar algumas relações de habituação que depois, todas somadas, acabam por ser mais um fator na fuga de pessoas, na movimentação primária de vários concelhos entre eles, e depois numa fuga para o litoral, ou então inclusive para o estrangeiro. Ora bem, ficaram então aqui explanadas algumas das linhas mestras do programa do Bloco de Esquerda para o concelho de Sousel, nomeadamente no que concerne a cultura e o turismo, e há por aqui também um combate à população envelhecida que certamente terá a ver com fixar pessoas e jovens, nomeadamente no concelho de Sousel. E assim sendo, fica implícito, portanto, também que a questão do desemprego, que é transversal, infelizmente, quase a todos os concelhos deste nosso bonito Alentejo no interior do país. O que lhe perguntava são as medidas concretas que tem no programa, e o Bloco de Esquerda tem pensado para este combate ao envelhecimento e para fixar, porque tem que ser mesmo, portanto, para fixar os jovens neste concelho. Quais são as vossas ferramentas? O que é que vão utilizar para reverter esta situação? Ok, eu só fazendo aqui um quadro do que se foi passando no interior. Houve, durante a época medieval e moderna, um grande esforço do povoamento do interior do país, não é? Ele ficou sempre muito ligado a uma economia mais primária e uma economia muito mais ligada ao mundo rural. Com o princípio da proto-revolução industrial portuguesa, há uma necessidade destas pessoas do campo de irem trabalhar para as indústrias que foram todas estrategicamente sediadas na costa, no litoral, e foi fomentado este processo pelo próprio Estado, e depois, com o esvaziamento que houve dos concelhos promovidos por esta política industrial, foi o próprio Estado que começou a seguir, em virtude da sua primeira própria política, a ir cortando numa série de conceitos de próprio Estado
que levou as pessoas depois a começarem a abandonar lugares, freguesias e tudo mais. Portanto, não se arranjaram alternativas para os interiores do país? Não se arranjaram nenhumas alternativas e pensamos que tudo o que foi acontecendo desde a Revolução Industrial, mesmo pós a agrária, pós o 25 de Abril, que não foram feitos esforços de fazer algum tipo de investimento no interior, e ele é feito até hoje. Veja essa unidade de missão para o interior do governo do Partido Socialista, que para o distrito de Porto Alegre, não é, tem um conjunto de ideias sem nenhum tipo de calendarização, sem nenhuma proposta concreta. Portanto, as únicas coisas que se conseguiram introduzir até agora foram propostas que não eram do Partido Socialista, como o comboio, por exemplo, voltar a chegar a Elvas. E foi por começar por acabar com a linha férrea, com serviços de saúde, com serviços de justiça, com serviços de educação, com concelhos cada vez mais confinados a uma economia mais pequena e a estreitamentos até no próprio programa cultural, como colocava ainda há bocado, que levou a que acontecesse essa diáspora inteira do interior. Bem, e não há soluções milagrosas para chegar agora ao interior do país e trazer para cá. Nunca mais vai haver nos próximos anos uma vaga de industrialização, não é? E, portanto, temos que aproveitar de uma forma mais inteligente os recursos autóctones que cada município, que cada freguesia do concelho de Sousel tem. E, portanto, achamos que é preciso... Há projetos que foram bem trabalhados. O projeto da cooperativa dos figos da Índia em Sousel é um projeto interessante, que está a ganhar dimensão, que está a ganhar estrutura, que tem tido uma boa intervenção, inclusive, por parte da Câmara Municipal, e é preciso fomentar esse tipo de projetos e ir buscar mais e juntar-lhes uma coisa que nós achamos que é super importante. Portanto, mesmo para as ganadarias, para as codelarias, para todas as vertentes da agricultura ou da pecuária ou da floresta, achamos que é fundamental trazer conhecimento científico. Há universidades, temos a sorte de estar entre o Instituto Politécnico de Porto Alegre e a Universidade de Évora, com a pluralidade de conhecimento que existe na Universidade de Évora, entre as suas várias faculdades que a Universidade tem, de conseguir trazer pessoas que façam do município um seu laboratório de investigação e ajude diretamente as pessoas a perceber como é que se consegue produzir mais e conseguir criar mais riqueza, porque só com este mecanismo avançado é que conseguiremos criar postos de trabalho, porque o que está a faltar no interior são postos de trabalho. Não havendo trabalho, as pessoas vão-se embora, é óbvio. Ninguém fica, por mais amor que tenhamos à terra, ninguém fica lá para ser um miserável o resto da vida. E achamos que uma proposta importante, e estamos lá a apresentar, já tive certeza a oportunidade de falar com camaradas meus candidatos em câmaras ou no Baixo Alentejo ou no Distrito de Évora, há a indústria da energia fotovoltaica. É uma indústria rica, que cria riqueza e que cria postos de trabalho no sítio, não? Muitos postos de trabalho. Grande parte da alavancagem que houve aqui ao lado, no Estado espanhol, na Andaluzia, na consolidação de emprego nos municípios ou nos ajuntamentos, teve muito a ver com o fenómeno da energia fotovoltaica. O país precisa de continuar a investir disso e é preciso haver câmaras que criem programas de incentivo a que empresas se fixem para criarem vários postos de trabalho. Os programas, esses pacotes passariam pela redução de taxas, por terrenos a preço simbólico. Pergunto, o que é que esses pacotes e esses incentivos, portanto, o que é que eles agregam para atrair de facto os investidores? Tudo aquilo que me acaba de falar tem muito a ver, mas após alguém se querer instalar, após as empresas ali se instalarem, qual é que é a ação da Câmara, qual é que é a ajuda que a Câmara pode dar? Mas eu pergunto, até chegarem ali, o que é que, se no dia 1 viesse a ser eleito Presidente da Câmara de Sousel, sentava-se na sua cadeira, entrava no seu gabinete e disse: é preciso captar para aqui investimento, é preciso que venham para aqui empresas, porque eu tenho que criar condições para que as pessoas tenham o seu emprego e os jovens não saiam de Sousel e este concelho não fique desertificado. Era isto que eu lhe pergunto, o que é que faria? Bem, para além desse programa inicial, de perceber bem o PIB do concelho, não é? O que é que se está a produzir, qual é que é a riqueza, para onde é que ela está a ir, quanto é que nos chega de fora, eu acho que
de uma vez por todas, temos que fugir da figura do Presidente da Câmara, que passa a vida a choramingar que a Administração Central é uma coisa muito distante, com quem não se consegue falar, com secretarias de Estado, com ministérios, e, portanto, limita-se sempre a essa cadeira presidencial em Sousel ou em qualquer município, de braços cruzados, porque o Estado não permite. Eu acho que isto é a primeira forma de afirmação. O poder local tem que ter esta primeira forma de sair do município e de conseguir ir aos sítios, ir aos ministérios, ir ao Ministério da Economia, ir ao Ministério da Indústria, do Desenvolvimento, da Tecnologia e do Conhecimento, e ir lutar pelos projetos que estão a chegar ao país e trazê-los para o interior, com uma lógica de, por exemplo, com unidade de missão, perceber que tipo de apoios é que há, e depois, a nível de taxas, isso é o mais fácil de fazer, mas isso, baixar taxas e criar metros quadrados a €1, isso todos os municípios fazem. É preciso muito mais do que isso, é preciso que os autarcas e os presidentes da Câmara saiam do seu lugar de conforto normal, de aqui estou eu que não consigo chegar ao secretário de Estado ou ao ministro, e tenham uma proatividade, e é para isso que as pessoas elegem, é para ser uma pessoa dinâmica e ativa. Portanto, se viesse a ser eleito Presidente de Câmara, nunca seria um Presidente de Gabinete? Não, há duas formas, e é importante continuar. Portanto, há duas coisas que eu sou sobre o poder local. A primeira delas, sou um regionalista convicto. Já lá íamos. Okay. Eu creio que parte das medidas que me está a falar passam muito por parcerias, enfim, com outros concelhos da região, e não só na sua própria, deixe-me utilizar a expressão, quintinha, claro, chamamos exatamente. Hoje a cada um para os seus concelhos. Portanto, aposta numa política de crescimento económico para cada um dos concelhos num âmbito regionalista. Claro, e então até prefiro-lhe desenvolver a minha resposta já com essa introdução. O que tem acontecido é que cada um dos municípios tem feito uma espécie de colonização de ideias. Se faz uma coisinha aqui, eu tenho por obrigação fazer uma coisinha exatamente igual ao lado, porque senão a própria população do meu concelho vai-me começar a olhar como uma pessoa que não fez uma coisinha pequenina aqui. E isto fomentou-se. A gente tem uma figura constitucional desde 76, portanto temos o poder local, temos o poder central e temos uma figura na Constituição que nunca foi criada, que é o poder regional, em que o Alentejo e o Algarve votaram no único referendo que existiu para que houvesse de facto uma regionalização, ou pelo menos que estas duas regiões tivessem alguma autonomia, e nós pensamos que cada um destes concelhos, que está cada vez com menos população, tem uma escala cada vez menor, cada vez mais vai ficar muito difícil de fazer alguma coisa diferente. Portanto, é importante pegar em cidades grandes que produzam riqueza, que criem músculo intelectual e cultural, como Évora, como Elvas, como Porto Alegre, mas começar a ver isto tudo numa visão regional. Nós temos instituições a fazer um trabalho formidável, e, por exemplo, a entidade regional do turismo do Alentejo e do Ribatejo consegue ter uma perspectiva de todo este território, fazer campanhas e conseguir chegar à riqueza a cada um dos concelhos, porque consegue estar a ver numa escala maior. E, portanto, já conseguiu perceber que há um turismo de costa, que já há um turismo de interior, que já há um turismo cultural, que já há um turismo religioso, e tenta cruzar essas rotas todas para que todos os concelhos consigam tirar algum proveito deste dinheiro que está a entrar do turismo, das refeições, da gastronomia. Portanto, é preciso amplificar isto para todas as áreas, e isto só é possível fazer com uma regionalização efetiva, e achamos nós, e o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda está altamente disponível para avançar com esta proposta, inclusive o Partido Comunista Português também já apresentou, e vamos ver se não será esse mesmo o dínamo que está a faltar para estas regiões darem um salto. É verdade, e para acontecer este salto, pode acreditar de que já entrevistei alguns dos candidatos, e alguns também deles têm um pouco esta visão
têm esta visão, de facto, de cada vez mais desbloquearmos de cada um dos seus concelhos e que sejam feitos e apresentados para desenvolvimento dos seus próprios concelhos e também da região do Alentejo, estabelecerem estas parcerias. Creio que nunca coloquei esta questão a nenhum deles, mas vou colocá-la. Provavelmente no início não lhe chamarei uma aventura, mas de uma nova forma de fazer política e ser político no Alentejo, e é dele que estamos a falar, de qualquer região, não me parece ser esta a política, ou não me parece, ou pergunto-lhe se o que é que considera, não é a política do voto, a chamada política do voto. A política do voto é cada um fazer no seu concelhozinho. E depois temos outra situação, e esta é a questão que nunca coloquei a nenhum, dos candidatos. O mudar mentalidades. Isso é de facto um trabalho para um Presidente de Câmara, porque deve considerar que é um trabalho que tem que ser feito a olhar-se dessa forma e a essa dimensão. Sim, mudar mentalidades é altamente interessante. Primeiro perceber as fronteiras de quem é que tem esse trabalho, ou quem é que pode ter esse trabalho e até que ponto é que os políticos locais podem não ter esse tipo de intervenção. Mas ela passa sempre por estratégias de educação muito claras, e infelizmente estão a ser algumas passadas para o domínio das câmaras municipais em Sousel, infelizmente. Aquilo que estávamos a falar, que é a regionalização que não se está a fazer, está-se a fazer a municipalização, e a municipalização neste momento resgatou da escola, do centro escolar de Sousel, aquilo que era a sua própria dinâmica para o Presidente da Câmara, alguém que não tem conhecimentos nenhuns de ensino, que não sabe o que é que se passa com os professores, com os alunos, com a comissão de pais, com o corpo de funcionários. Mas, como sabe, isso são competências que o Governo Central delegou em alguns dos concelhos, onde Sousel é um concelho piloto para o desenvolvimento, mas que é um projeto do Governo. Portanto, aí vai ter que perguntar ao Governo, porque ao que parece a intenção é que o início portanto, esses projetos sejam alargados, inclusive ao país, na delegação de competências, quer na área da saúde, da educação. Como é que vê esse projeto já agora? E se for Presidente de Câmara, se o Governo lhe delegar essas competências, como é que as pensa vir a realizar, a desenvolver? O que está a acontecer em Sousel, desde o início desse projeto piloto, é que, portanto, todas as competências que a escola tinha começaram. Aliás, a escola deixou de ter autonomia para tomar qualquer tipo de atitudes sem que passe, e isto não passa nunca pelo órgão Câmara Municipal, passa pelo Presidente da Câmara única e exclusivamente. E, portanto, essa forma, essa vontade que estava na escola foi transferida para o Presidente da Câmara. E, portanto, o que acontece neste momento é que existe uma mordaça, e não estou a dizer que ela pode ser boa ou mal, existe uma mordaça naquilo que deve ser a escola democrática e pública, feita pelas pessoas que lá estão, e não pode ser delegada em outro lado. E depois há um aproveitamento sempre político, não é? Não é por acaso que é pedido aos professores, e metem-se funcionários a fiscalizar os professores se estão ou não a introduzir nas mochilas das crianças os programas semanais da Câmara Municipal para levarem para os educadores de infância. Portanto, os funcionários que começaram a ser escolhidos pelo Presidente da Câmara para estar no centro escolar fiscalizam professores se estão ou não a colocar, digamos, propaganda da Câmara dentro das mochilas, e isto é resgatar, isto é amordaçar a escola. Independentemente da forma como está a ser feito, mas considera que, portanto, volto atrás, que são competências que o próprio Governo delegou, neste caso na Câmara de Sousel. Exato, delegou e mal,
porque então não concorda com as medidas que o Governo está a pensar vir e implementar em todo o território nacional. Exatamente. Dessas delegações de competência. Porque elas são exatamente o contrário da regionalização. Enquanto a regionalização cria um órgão intermédio de uma escala maior, em que as pessoas podem votar num projeto político para a sua região, o que se está a fazer é dar força ao Presidente da Câmara, não é? E esta política do medo e do cacique, que continua a existir, sobretudo no interior do país, é difícil, não sei se tem noção, o quanto é difícil fazer listas em concelhos com 4.000 eleitores, em que uma parte dos trabalhadores trabalha para a Câmara, se multiplicar por 3 é 1/3 ou metade dos cidadãos daquele sítio. E depois vamos buscar a rede de clientelismo toda que anda à volta de uma Câmara Municipal e ninguém se quer comprometer porque os poucos trabalhos que existem estão dentro desta esfera e ninguém sabe para onde é que o filho vai e não sei o que, é muito difícil fazer. E, portanto, o que se está a fazer, esta municipalização do país, é dar mais força aos presidentes da Câmara para aumentarem esta rede de pressão, de mordaça, de repressão, inclusive a democrática, porque a seguir à saúde vai chegar, a seguir à educação, portanto, vai chegar à saúde. Condena, contesta estas medidas. Exatamente. Que o Governo está a querer. Pela regionalização democrática, votada, discutida das pessoas, e não por esta visão que estreita e concentra no Presidente da Câmara cada vez mais funções, e sabemos muito bem onde é que isso um dia vai chegar, porque já vimos na história democrática do nosso país vários Presidentes da Câmara que fizeram concentrações máximas em si e depois deram aquilo que conhecemos. Portanto, se vier a ser eleito Presidente da Câmara Municipal de Sousel, descarta por completo as competências que lhe forem atribuídas, ainda que seja por parte do Governo. Não assumirá. Devolvo-as, neste caso, ao centro escolar e ao agrupamento e aos alunos, aos professores, à comissão de pais e aos funcionários, que é ali que a escola tem que funcionar, é ali que ela tem que ser discutida por quem lá está, por quem a conhece e não por uma pessoa que é eleita para alguma coisa que não tem nada a ver com o ensino. Para combater o desemprego, só recapitulando e fazendo aqui um breve balanço daquilo que nos diz que vai contar, se vier a ser Presidente, vai contar com a visão também, quer da Turismo Alentejo e Ribatejo, quer também com os maiores polos, onde no Alentejo, referiu há pouco Évora, Porto Alegre, Elvas, portanto são grandes centros que estão mais industrializados, que economicamente estão um pouco mais à frente de determinados concelhos, nomeadamente Sousel, e através deles poder também ter uma visão e enfim, agregar no fundo também aquilo que pode vir a ser a parte empresarial de Sousel. É isso? Não sei. Sim, se eu não apanhei, faz favor de explicar, porque claro, o senhor é que é candidato e assim é que tem que votar. Não, assim. Só quero levar uma análise, portanto, destas situações para que o eleitorado, obviamente, consiga também ele perceber e decidir. Claro. Portanto, é assim, a nível da economia tradicional, daquela que foi da pós-industrialização... Tem que ser de uma forma breve, senão não temos tempo muito de chegar global. a outro. Não, então, o que vamos contar sobretudo é com isso. Perceber numa escala... Fixar pessoas com recursos... ao emprego. Exatamente, recursos ao emprego, mas sobretudo dos recursos endógenos que já temos, aproveitar o conhecimento que existe na região para tentar capitalizar e engrandecer, criar mais riqueza com o que já temos atualmente, feito de outra maneira. Portanto, e a Câmara Municipal, apresentando também, ajudando nos projetos, onde é que pode ajudar? De um apoio sistemático, discutindo, e isto tem que ser feito com o pequeno produtor de cortiça, ou com o pequeno produtor de palha, ou com o pequeno produtor de figo da Índia, até com os grandes empresários. A Câmara tem que conseguir chegar a estas pessoas todas, perceber onde é que estão dificuldades e buscar recursos externos, que não existem, infelizmente, sobretudo conhecimento, é ir buscar as faculdades e as universidades, onde estão as pessoas que pensam e sabem
conseguem produzir com o que está montado no terreno, daí tirar mais riqueza, vamos criar mais postos de trabalho e tentar trazer essa indústria fotovoltaica para Sozelo, que aliás há um projeto já na Câmara, mas nesta lógica do braços cruzados, já fizemos a nossa parte, agora não podemos fazer mais, isto depende de outras esferas e acho que nós devemos ter essa proatividade de ir buscar essas pessoas. Muito bem, e isto, os pilares fundamentais para o desenvolvimento de um concelho estão todos eles interligados, como falávamos há pouco, também o turismo enquadra-se, é uma sequência daquilo que me está a dizer, na divulgação certamente, dos produtos endógenos, enfim. Exatamente. Achamos que o turismo é o único, portanto, se da parte da economia local este PIB é feito com a riqueza que se produz em Sozelo, não é? Muita dela sai, mas ela não é suficiente para criar novos empregos e trazer novos jovens, portanto é preciso trazer mais dinheiro para dentro da economia de Sozelo, e esse dinheiro só chega de fora e só chega de duas formas, ou com turismo ou com cultura. E achamos que neste momento, a nível da região toda do Alentejo, há já um mecanismo bem pensado, bem estruturado pela entidade de turismo, em que Sozelo tem que acompanhar essas modificações que estão a acontecer na área, perceber efetivamente qual é que é, nesta imensidão de dezenas e dezenas de municípios que vão desde do distrito de Santarém até ao distrito de Beja, e procurar alguma singularidade junto com a entidade de turismo para que essas rotas passem com regularidade em Sozelo, aproveitando quer os seus recursos, quer a sua gastronomia, aumentando a sua oferta cultural com coisas diferentes e trazer mais pessoas para que deixem lá mais dinheiro no comércio local, nos restaurantes, nas dormidas. E, portanto, vamos fazer isto tudo, mas sem grandes ilusões, que isto é um caminho difícil a fazer. Fácil é fazer coisas como pousadas que abrem com dinheiros megalómanos, com investimentos pouco transparentes e que fecham passado alguns anos e que não criaram riqueza nenhuma. Se calhar é mais fácil aproveitar e chegar junto dos jovens que neste momento estão a apostar no alojamento local em 5 ou 6 sítios do concelho de Sozelo, e aproveitar e aí consolidar e criar âncoras, do que fazer elefantes brancos, que é o que temos visto em Sozelo nos últimos anos, que não servem para nada. Muito bem, e porque falo em elefantes brancos, creio que não se adequa, mas de qualquer das formas, sem serem os elefantes brancos, pegando nas suas palavras, Sozelo tem um património histórico lindíssimo, nomeadamente religioso. Exatamente. Portanto, algum deles precisa de ser requalificado, não é? Porque tem a ver com o turismo, digo eu, e com esse desenvolvimento nessa área. Se vier a ser Presidente da Câmara de Sozelo, como é que pensa ajudar? Como é que a Câmara pode ajudar nesta requalificação? Bem, eu acho que isto tem que ser visto de duas formas. Há algumas propostas do corpo técnico de funcionários da Câmara, e às vezes os políticos não têm que ser eles próprios a pensar em tudo, e portanto têm que, de facto, dentro dos funcionários que têm, dos projetos que têm, de alguns que nunca passaram na gaveta, que são projetos interessantíssimos, agarrar neles e potenciá-los e discuti-los. E portanto há muitos bons projetos pensados pelos técnicos da autarquia que nunca foram levados em avante, que são importantes dentro do turismo religioso, dentro do turismo cultural, dentro do turismo arqueológico, inclusive do ambiental, e que devem ser, de certa forma, acarinhados, percebidos, discutidos nesta esfera primeiro municipal, e depois perceber com a entidade regional como é que a partir dos projetos que já temos, com algo que possamos criar, como é que estas rotas que têm estado a circular pelo distrito inteiro, intensamente, de uma forma crescente, aos 20% e aos 30%, de semestre em semestre, podem começar a cruzar com Sozelo. Equipamentos para Sozelo, infraestruturas em termos de equipamentos, consegue perceber se Sozelo para si está bem servido, precisava de, sei lá, de uma escola, enfim, de um equipamento, e pergunto que projetos tem o Bloco de Esquerda, se vier a ser executivo, por exemplo, de recorrer aos fundos europeus?
Bem, quer dizer, liguem uma coisa com a outra, porque claro, normalmente são obras de grande porte que carecem de recursos financeiros. claro. Há uma situação que identificamos logo das primeiras reflexões. A ideia de se fazer uma avaliação do mandato autárquico pela quantidade de fitas que foram cortadas é um modelo que ou é do passado ou continua de 4 em 4 anos a matar esse próprio sítio. Portanto, se só formos ver que equipamentos é que foram abertos ou que foram inaugurados vazios de conteúdo só para levantar botão, portanto, isso é uma avaliação cada vez mais errada que se pode fazer sobre a atuação das variações ou dos presidentes de Câmara. E, portanto, aquilo que consideramos a nível de projetos é que vários deles já foram feitos em Sozel que depois não serviram para nada e, portanto, é muito mais propício promover. Eu acho que, sobretudo, o grande desafio que está colocado às autarquias, sobretudo no interior do país, é fazer política diretamente para as pessoas. Ninguém se interessa se vai crescer agora aqui um novo centro cultural, se ele depois estão 2 funcionários da Câmara de segunda a sexta e ele está fechado de sábado e domingo, e que depois não tem nenhum conteúdo, não tem nenhum tipo de programação e, portanto, é preciso fazer um grande rasteio dentro do município, perceber necessidades sérias da população mesmo, da rua, do largo, do beco, de cada uma das aldeias ou dos lugares e perceber o que é que a senhora do número 32 efetivamente, antes de uma obra megalómana que pode não servir para nada, o que é que essa pessoa efetivamente está a precisar. E eu acho que os autarcas têm que começar a fazer esta política de proximidade, porque não podem ser avaliados com pousadas ou com investimentos megalómanos que não servem para nada e não dizem nada às populações. Portanto, servem para eles mostrarem, servem para a comunicação social ser obrigada a lá ir e fotografar o seu presidente com o seu secretário de Estado ou com o seu ministro ou com o seu presidente. Isso não serve de nada a Sozel, não serve de nada a conselhos destes. E, portanto, vamos perceber essas realidades. Certamente que alguns dos programas, das propostas e das ideias que temos, até das parcerias no âmbito do conhecimento e do turismo e desta da energia fotovoltaica, que arranjaremos espaço ainda dentro do 2020 para apresentar essas candidaturas. Portanto, o combate à baixa taxa de natalidade está implícita certamente nestas medidas do combate ao envelhecimento. Agora, nos apoios sociais, apoio social, na ação social, o que é que o Bloco de Esquerda se propõe fazer, mudar, alterar, dar mais, dar menos, apoiar mais, apoiar menos? O que é que pretende fazer se vier a ser executivo, se vier a ser governo em Sozel? Bem, há duas lógicas de fundo para essa questão. Portanto, eu acho que o país, com esta solução de maioria governativa, com vários partidos que apoiam este governo do Partido Socialista, perceberam que o Bloco tinha assumido um conjunto de compromissos de fazer uma política para uma população mais carenciada ou mais desprotegida, e tínhamos no nosso programa que era inevitável fazer alguma coisa pelo restabelecimento de um conjunto de apoios sociais que tinham desprotegido durante o governo do CDS e do PSD centenas de milhares de pessoas e colocado o país quase numa crise pré-humanitária, com um desemprego constantemente a subir e cada vez mais pessoas sem qualquer tipo de apoio. E, portanto, é importante perceber junto da população, e essa população está identificada ou pelas CPCJs ou pelas IPSS do Conselho, que devem ser todas elas um agente, ou pelo menos uma ajuda a perceber isso. Portanto, é assim, o que temos que fazer, e só para não me estender aqui muito, o que temos que conseguir criar é que não pode haver uma criança, ou não pode haver um jovem, ou não pode haver um idoso que não tenha uma universalidade de acesso a qualquer outra coisa que qualquer outro cidadão com outro tipo de condições económicas tenha. Eu acho que isto é o papel que as autarquias têm que fazer também.
Nenhuma criança pode sair da escola para ir fazer Y para ajudar. Ninguém no Concelho de Sousel pode ser privado por falta de recursos de ir à faculdade, e o Concelho tem que ser proativo, a Câmara Municipal tem que ser proativo e inicia em bolsas muito específicas de ajuda aos alunos do ensino superior, como tem que fazer do básico, como tem que fazer do secundário e como tem que fazer no apoio às famílias que se estejam a constituir. Mas não tínhamos ilusões com políticas de vales que ajudam momentaneamente, não é? Um vale dado por uma criança que ajuda quem teve filhos, percebe o quanto é importante, sobretudo os primeiros 2 anos, os gastos enormes que se têm, e isso é tudo muito importante. Mas é assim, se não houver trabalho, não há vale nenhum ad eterno que vá assegurar uma mulher e um homem, ou 2 homens ou 2 mulheres com filhos no Concelho de Sousel, não tendo nenhuma perspectiva de trabalho. Portanto, a ideia é dar a cana para pescar e não o peixe. Exatamente. Não tem resultado essa política. Romão Ramos, diga-me, conhece a situação financeira da Câmara a que se candidata? Não conheço em grande profundidade. Somos um partido altamente transparente e assumimos também que fizemos esta candidatura numa primeira fase muito debruçada nesta imensa dificuldade de conseguir candidatos, de pessoas de coragem, que aceitaram pela primeira vez pertencer ou integrar as listas do Bloco de Esquerda. Garanto-lhe que isso não é fácil, e não é fácil em Sousel. Não é fácil no Cano, não é fácil em Santa Amaro, não é fácil na Casa Branca, nem em Sousel, mesmo sede de concelho. E são pessoas corajosas, sobretudo as mulheres que aceitaram fazer parte desta lista. É de uma coragem absoluta. Temos tido feito reuniões, visitas a vários sítios. Vamos fazer reuniões com algumas entidades que nos parecem importantes perceber ou pulsar o que é que se está a passar economicamente, que dificuldades é que tem a nível das IPSS de algumas empresas também, ou de algumas instituições, e vamos com isso tentar construir um quadro. Há um quadro da Câmara de Sousel que conhecemos de uma situação económica desfavorável, não completamente perdido ou precisar de um grande resgate, mas a precisar de alguma contenção e de políticas diferentes que façam inverter esse curso também. Mas até setembro apresentaremos algumas propostas mais concretas sobre essa matéria. Já abordámos aqui, assim, de forma muito leve, a questão dos fundos europeus. O Bloco de Esquerda, caso venha a ganhar a Câmara Municipal de Sousel, vê, talvez utilizando aqui com bons olhos, por assim dizer, portanto, fazer candidaturas aos fundos europeus. Sim, assim, o quadro do 2020, para quem o conhece, ele vai super avançado. Houve um marcar passo durante o último governo, e portanto este governo foi abrindo programas de maior apoio às ideias que chegassem sobretudo dos municípios, e portanto grande parte do quadro comunitário está esgotado, sem uma perspectiva. Há vários eixos que ainda não. Em algum dos eixos ainda não. Sim, os eixos mais fáceis, ou aqueles, os dos elefantes brancos e das ideias normais, esses já estão. Agora é preciso ir criatividade para ir aos outros 3 eixos que estão menos explorados do 2020. E portanto achamos que é por aí, temos sempre esta ideia que é muito mais importante apoiar uma IPSS que neste momento cria 30 postos de trabalho diretos, e com uma economia, ou com uma ideia que temos para a economia do próprio Concelho, de circuitos curtos e de economia social, poder com esses 30 promover mais 10 ou 15 de empregos indiretos, e apoiar efetivamente essas pessoas que estão a criar trabalho e ajudá-las a muscular a nível de IPSS, a nível, por exemplo, das pequenas cooperativas que ainda existem no Concelho, ou de outras que estão a aparecer agora, como essa do Figo, e em pequenos projetos, porque esses são muito mais do que coisas megalómanas. Esses efetivamente é que estão a consolidar a população. Depois há projetos que são vendidos, como criam logo às centenas de postos de trabalho, e por norma acabam por haver um período de precariedade e de exploração durante meia dúzia de anos, para inglês ver, né? Como se costuma dizer, e que depois cessam, e aquilo
esvaziou os cofres do município para nada. E, portanto, apoios diretos in situ, a coisas que estejam efetivamente a funcionar. E há muito espaço no 2020, nos outros 3 eixos que ainda faltam por preencher, para fazer muito trabalho por aí. É preciso ser Estamos a falar em finanças e de forma muito breve, que queria deixar alguns minutinhos, enfim, para fazer o apelo. Já vamos terminar, mas perguntar-lhe ainda, quando aceitou o convite do Bloco da Esquerda para se candidatar à Câmara, não teve a curiosidade, portanto, de perguntar e saber, de forma documentada, obviamente, qual era a situação real financeira da Câmara? Não, nós temos essa ideia, até porque já tive a oportunidade de consultar as grandes opções do plano e o orçamento da Câmara nos últimos anos. Agora, sobre essa perspectiva, não é? É preciso ver com alguma profundidade, sobretudo, algum futuro de proximidade que possa estar hipotecado ou maior. Portanto, eu acho que é preciso fazer projetos rapidamente, ou tentar que as próximas gerações não continuem a pagar umas dívidas que a Câmara tem, megalómanas, e algumas é preciso mesmo amordaçar. Mas deixe-me... Falou-me do convite que tinha feito. Eu, na apresentação de candidatura que fiz em Sousel, e queria-lhe deixar assim claro, eu não sou de Sousel. Trabalho no Alto Alentejo há 1 ano e meio, portanto eu nasci no Porto, estive na minha escola, na minha aldeia em Lapas, concelho de Torres Novas, já estive imigrado na Inglaterra, na Catalunha, trabalhei em arqueologia, sobretudo no Alentejo, no programa do Alqueva, do regadio do Alqueva, da própria barragem, dos programas Polis, e foi esse conhecimento do Alentejo e do interior que me levou a fazer esse desafio, a aceitar esse desafio, e nunca escondi que não sou nascido nem em Santa Mar, nem em Casa Branca, um portista que se predispõe a vir comandar os destinos de um concelho alentejano. Muito rapidamente, mas mesmo muito rapidamente, e quando digo rapidamente é 1 minuto, a segurança e o ambiente do concelho de Sousel. Bem, assim, a segurança, o que temos assistido, uma coisa muito rápida, a própria linha do governo em todo o distrito é despovoar, inclusive, a própria GNR. Temos apresentado imenso no Parlamento várias perguntas ao governo de uma grande faixa onde Sousel também está, de cada vez menos efetivos e de cada vez menos gente, e é um problema preocupante, porque é uma população cada vez mais envelhecida, que responde a qualquer fator externo de uma forma com mais dificuldades e precisa de mais ajuda, e é preciso fazer esse programa, a ideia de político que não fica de braços cruzados e tenha outra proatividade. E a nível ambiental, há algumas coisas, há alguns tipos de agricultura e de floresta intensiva que estão a começar a povoar o concelho de Sousel, que já os conhecemos do regadio do Alqueva, que vão trazer problemas ambientais a médio prazo, e é possível fazer esse equilíbrio entre novos projetos dentro da agricultura e dentro da floresta que sejam sustentáveis. E não estou a falar de agricultura biológica intensiva, estou a falar que os próprios projetos, a própria monocultura que está a ser aplicada no concelho neste momento intensivamente, pode ser feita de uma outra forma para ter consequências ambientais muito menores. Romão Ramos, 45 minutos é sempre muito pouco tempo, não é verdade? Exatamente. Já terminou, estamos em cima portanto, do tempo regulamentado para estas entrevistas. Olhe para a Câmara, agora sim. Direitinho, olhos nos olhos ao eleitorado do concelho de Sousel, e diga lá muito rapidamente porque é que devem votar em si. Bem, o Bloco de Esquerda tem pela primeira vez uma candidatura em Sousel com ideias diferentes, com rostos novos, com pessoas jovens a pensar, com um programa feito com conhecimento em outras realidades, com outro tipo de propostas. Votar no Bloco de Esquerda é, de certa forma,
Bem, as pessoas conhecem o Bloco neste último mandato a nível do Parlamento do que temos feito, um partido responsável, um partido quando as ideias e as propostas são boas as apoia, quando não tem e quando não as apoia apresenta alternativas e, portanto, eleger autarcas do Bloco de Esquerda votar no Bloco de Esquerda para eleger autarcas do Bloco de Esquerda é um contributo importante para uma melhoria da democracia e da própria vivência do Concelho de Sousel. Romão Ramos, muito obrigada pela disponibilidade e cortesia para estar aos microfones da Rádio Campanar. Espero-lhe este órgão de comunicação social vir fazer-lhe a primeira entrevista enquanto Presidente da Câmara Municipal de Sousel, se o eleitorado do Concelho assim o desejar. Muito obrigada. Muito obrigado, nós. Muito obrigada.